de querer ordenar Deus fazer isso ou aquilo, de querer impor a Deus isso ou aquilo, de questionarmos a Deus sobre isso e aquilo. João, quando ele vê Jesus, ele fala, é Ele que tem a primazia, Ele é o superior, Ele é o mais importante, Ele ocupa o lugar de tudo. Antes que eu fosse, Ele já era, Ele já existia. E ele fala, eu sou aquele que eu não sou digno nem de tirar o chinelo do pé dele. João, ele enaltece a pessoa de Cristo. Ele vai dizer no verso 18, Ele também é aquele que batiza com o Espírito Santo. E o verso 33 e o verso 34 diz, pois é Ele de quem eu falo, e testifico de que Ele é o Filho de Deus. É interessante, irmãos, que para o judeu essa palavra filho, ela era uma palavra muito cheia de significado, porque por filho se entendia aquele que tem a mesma substância, feito da mesma coisa do Pai. Quando os evangelhos falam que Jesus é o Filho de Deus, isso está apontando para a sua divindade, tá certo? Quando os evangelhos falam que Jesus é o Filho de Deus, ele está apontando para a Trindade Santa e que Jesus é tão divino quanto o Pai. Jesus é tão divino quanto o Pai, e João fala isso, ele diz, olha, Ele é aquele que é o Filho de Deus. Mas é interessante, irmãos, que João também fala no verso 29 e verso 36, ele repete a mesma expressão e ele diz o seguinte, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós já falamos sobre essa expressão aqui em outras ocasiões. É como que a Bíblia estivesse dizendo em outras palavras o seguinte, quando chama Jesus de Cordeiro de Deus, quando João aponta para Jesus e fala, eis aí o Cordeiro de Deus. Em outras palavras, João está dizendo o seguinte, eis aí o nosso substituto, eis aí a nossa vítima inocente, que vai morrer a nossa morte, vai receber o juízo dos nossos pecados no nosso lugar. Porque quando olhamos para todo o Antigo Testamento, queridos, na forma do judeu se expressar, na sua liturgia, na sua forma de culto, o judeu ele vinha, ele trazia um animal, trazia uma ovelha diante do sacerdote, e ali diante do sacerdote ele impunha a sua mão sobre a cabeça do animal, num ato simbólico, de que o pecado daquele judeu estava sendo transmitido ao animal, que agora era o substituto, que agora era a vítima inocente, que morreria no lugar, né, de um homem, de uma mulher judia, reconhecendo os seus pecados. Se você ler todo o Antigo Testamento, você vai ver que tem várias e várias e várias descrições de sacrifícios de animais no mesmo sentido e significado, para trazer à nossa mente e trazer a mentalidade do judeu, que precisava-se de um substituto, que precisava-se de uma vítima inocente, precisava-se de alguém que assumisse o nosso lugar, para receber o nosso juízo e a nossa condenação. E quando João agora, ele olha para Jesus, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus, ele está dizendo claramente, amados, qual é a mensagem? A mensagem agora que nós levamos é em torno de uma pessoa, que é Cristo. Ele é quem tem a primazia, Ele é que tem o primeiro lugar, Ele que existe antes de todos nós, é Ele que nós não somos dignos de desatar as correias das sandálias, é Ele que dá o seu Espírito à sua igreja, é Ele que é o Filho de Deus, mas é Ele que morreu na cruz para te salvar. Essa é a mensagem que João anunciava, essa é a mensagem que eu e você, queridos, enquanto igreja do Senhor Jesus, precisamos anunciar. É sobre uma pessoa, o Evangelho está girando todo em torno de uma pessoa que é Cristo, quem Ele é e o que Ele fez. Ele é o próprio Deus, que assumiu forma humana semelhante à nossa, se humilhou, para ir à cruz do Calvário, para morrer no meu lugar, para morrer no seu lugar. O Cordeiro é enviado pelo Pai, para ser o nosso substituto, para ser agora aquele que sem pecado algum assume o pecado de todos nós e vai à cruz. É Ele que dá o seu Espírito à sua igreja. É sobre Jesus, amados. O Evangelho tem a ver com a pessoa de Cristo. Só que quando nós pensamos em missões, amados, falei hoje de manhã, nós fizemos uma pequena reunião hoje pela manhã,
E é interessante, a Marcelinha e o pastor Rogério trouxeram aqui alguns números, algumas estatísticas. Quando a gente olha para números, quando a gente olha para estatística, eu vou dizer uma coisa que talvez você não saiba. Nós moramos, né, porque eu também moro aqui, nós moramos na região do Brasil, que estatisticamente falando, números, tá certo? Percentuais estatísticos, é o lugar no Brasil com maior número de crentes. A região da Grande Vitória é a região no Brasil com maior número de crentes. Então você está morando num lugar que você tem esse privilégio. Estatisticamente falando, são quase 30%, ou seja, de cada 100 pessoas que a gente topa na rua, 30 se dizem crentes. Ok? Os irmãos entenderam? Amém? 30%, quase 30%. Então, de cada 100, 30 se declaram crentes. Eu vou mostrar para os irmãos uma listinha, que é a listinha dos municípios no sertão do Nordeste. Só que aqui não tem 30 não. Aqui chega no máximo a 3%. Tá certo? Vou mostrar aqui mais de perto essa listinha aqui para os irmãos. Tem o nome, a população e o percentual de evangélico de cada município no sertão nordestino. Tá certo? Depois do culto, se os irmãos quiserem ler, a gente deixa aqui para os amados verem. Pastor, mas por que o senhor está dizendo isso? Porque ainda no nosso Brasil, nós temos inúmeras pessoas que não ouviram com clareza o Evangelho de Cristo. Isso que você tem o privilégio, amado, de ter em abundância, de estar numa igreja todas as semanas, de ouvir o Evangelho, de ouvir o pregador aqui trazendo uma reflexão da palavra de Deus, de ter um pastor que te acompanhe, que te aconselhe, que ore pela sua vida, né? De ter irmãos ali que partilham da mesma fé, e nós mutuamente nos ajudamos, né? Nós mutuamente crescemos juntos. Isso que nós experimentamos aqui, amados, tem só no sertão nordestino. Depois os irmãos leem a lista com o nome de cidades, população e percentual de evangelho. Há uma estatística que diz que de povoados, não são municípios, são povoados, pequenos povoados. Existem mais de 6.000 povoados no sertão que não tem sequer uma igreja. Sequer uma igreja. São pessoas que precisam ouvir da luz que ilumina todo mundo. Mas quem que foi chamado para testificar da luz que ilumina todo mundo, querido? Eu e você. A gente colocou o nosso nome ali. Aí, amados, nós sabemos a mensagem. Nós fomos resgatados, nós fomos restaurados por essa mensagem, por esse evangelho, por essa pessoa que é Cristo. Nós cantamos, Ele é a cura, e de fato Ele nos curou, amados. Por isso estamos aqui nessa noite celebrando, por isso nós estamos aqui nessa noite adorando, por isso nós cantamos louvores a Deus em alegria, porque fomos curados. Mas e aqueles que ainda não foram? O que nós estamos fazendo a respeito? Mas o texto continua. Terceira e última lição, amados, acerca da obra missionária com João Batista. Você ainda está com sua Bíblia aberta, folheia aí, chega no capítulo 3, por favor. Aquilo que você tem de sobra, querido. Tem pessoas que têm em falta, que nem sequer ouviram. Nós temos nas estatísticas, nos números, aqui quem coletou essas informações é a missão JUVEP, significa Jovens pela Evangelização da Paraíba. É uma agência missionária que basicamente evangeliza, não apenas, mas o foco principal é o interior do Nordeste brasileiro. Então, aquilo que você tem de sobra, tem muitas pessoas aqui, irmãos, que estão em falta. E às vezes nós diminuímos o valor das coisas pelo acesso fácil, né?
o culto, a palavra de Deus, a comunhão dos irmãos. Tem horas que nós tratamos isso como se fosse uma coisa de menor valor, né? Porque nós temos de sobra, enquanto nós temos diversos aqui que têm em falta. Mas terceira e última lição de João Batista, a primeira lição foi qual mesmo, querido? Sobre o envio. Vamos lá, a primeira lição foi sobre o envio. A segunda lição foi acerca da... Vou pregar de novo, vou voltar lá na introdução, hein, irmão. Vou terminar o culto depois das 10, hein? Vou voltar, hein? Vamos lá, só a última chance agora, senão a gente volta, hein? Lá na introdução, lá lendo o texto de novo. A primeira lição tem a ver com o envio. A segunda lição tem a ver com a mensagem. Aí, ó, os irmãos não querem que o culto... Os irmãos querem que o culto termine na hora, tá vendo? A terceira lição, amados, fale comigo, tem a ver com a motivação. Eu não tinha falado, como é que ia falar comigo, né? Os irmãos não sabiam. Mas fale comigo agora, querido. A terceira lição tem a ver com a motivação. Estou falando isso só para os irmãos guardarem e gravarem. Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 25. Os irmãos estão com a Bíblia aberta ainda? João, capítulo 3, verso 25. Ora, entre os discípulos de João, toda vez que é João, querido, é João Batista, tá? Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. E respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que eu vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, que ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim. Verso 30. Convém que ele cresça e que eu... Vamos ler juntos, amados, verso número 30? Convém... Nós olhamos para a vida de João Batista. Nós enxergamos que ele foi enviado por Deus. Nós enxergamos a mensagem clara que ele falou acerca de Cristo. Só que agora chega num momento, irmãos, que, entendam, João iniciou seu ministério antes. Ele vem antes, por isso ele é precursor. Ele iniciou seu ministério antes. Ele tinha os discípulos que o seguiam. E eles tinham as pessoas que vinham ouvir a sua mensagem. Quando Jesus vai dar início ao seu ministério, ele vai até João Batista, para que fosse batizado. O batismo de Jesus é o marco do início do seu ministério. E João, quando vê Jesus e publicamente, diante de todas aquelas pessoas, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, eis aí aquele que tem o primeiro lugar, eis aí aquele que é superior a mim, eis aí aquele que existe antes de mim, eis aí aquele que vos dá o Espírito Santo, eis aí aquele que é o Filho de Deus. João, ele testifica sobre Jesus. Amém. Glória a Deus. O tempo vai passando, Jesus inicia o seu ministério. Jesus também começa a pregar publicamente. Jesus também chama os 12 discípulos. Jesus também agora começa a batizar. Jesus mesmo não batizava, os discípulos batizavam. Só que aí, irmãos, é interessante perceber que quando chega aqui, como que há um negocinho traiçoeiro, que nós precisamos olhar para dentro de nós e vigiar sempre, chamada uma motivação egoísta. Porque olha para o texto, querido, de novo. Ora, entre os discípulos de quem? Os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda. Eles começaram a discutir com respeito à purificação. Queridos, o ato de batismo com a água que João fazia, que os discípulos de Jesus também faziam, de certa forma se assemelhavam aos ritos de purificação dos judeus. Então apareceu um judeu, né, com suas tradições de ritos de purificação, e começou a discutir com o discípulo de João sobre o batismo. Só que aí o discípulo de João vai até João e fala o seguinte: mestre, olha só, olha aí para a sua Bíblia, querido, verso 26, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, que é Jesus,
do qual tem dado testemunho, Jesus, está batizando. Opa, não era Jesus que batizava, eram os discípulos, mas tudo bem. Ele está batizando. E todos lhe saem ao encontro. Os irmãos percebem a alegação do discípulo de João? Eu vou parafrasear para talvez ficar mais simples. Ô João Batista, deixa eu te dizer uma coisa. Você começou primeiro, você já tinha os seus discípulos primeiro, mas aí chegou Jesus, você ficou dando testemunho dele, ele já juntou um grupo, esse grupo já está batizando um monte de gente e está todo mundo indo atrás dele. E o nosso aqui está ficando para trás, hein? Perceberam? Perceberam como a motivação egoísta agora do discípulo de João